Oi, turma. Do livro A Vida é Sonho, Pedro Caldeirão de la Barca, sobre a tradução, Renata Pallottini. A primeira solicitação para que se adaptasse a obra de Caldeirão, com vistas ao palco brasileiro, aconteceu em 1978, quando o diretor Celso Nunes decidiu levar à cena a peça. Era um velho sonho, um sonho meu, mas também temia, como de resto qualquer pessoa acostumada ao teatro brasileiro, que ela parecesse séria, solene, pesada demais para o nosso público que não está acostumado às visões transcendentais da vida, pelo menos enquanto material cênico. Mas a solicitação existia, e o desejo também. Pus mãos à obra e as primeiras dúvidas imediatamente surgiram de que forma se comportaria uma plateia de então acostumada e condicionada pelas pressões de tempo de espetáculo curto e medido, paralelo ao ritmo acelerado da vida urbana. E mais, o entorno político era agressivo e urgente. Como atender às nossas necessidades de expressão, às necessidades do próprio público, desejoso de ouvir e vivenciar fatos relativos à sua experiência mais concreta? Seria muito curioso um estudo que nos revelasse como, num desenho animado, em que ritmo realmente viviam e se moviam as pessoas do século XVII. E isso, talvez, já existia. Seria interessante confirmar a nossa certeza de que era agradável e não necessariamente tarefa cultural. Ficar por 2, 3 horas de pé num curral madrilenho, ao ar livre, nos teatros a céu aberto, ouvindo longos monólogos em verso que perquiriam das mais profundas angústias humanas. Isso devia corresponder, evidentemente, a outra concepção de vida, uma vida onde a arte permeava e invadia os pensamentos enquanto as mãos trabalhavam e os corpos se movimentavam, um tempo em que a filosofia e a religião faziam parte natural do dia a dia, em que a concepção de mundo determinava o comportamento humano e a visão do teatro e da arte. Assim, minha primeira preocupação, quando comecei a traduzir, foi a de pensar com dignidade para o português um texto de alta qualidade, tanto dramático quanto literária, sem castrá-lo, mas também sem impor ao público vivo de uma arte viva 2 horas de frustração. O barroco caldeironiano é aqui todo feito de duplos do real e sua sombra, da vida e do sonho, da realidade e da ilusão, da loucura e da sanidade, do bem e do mal. Aqui, como em muitos momentos mais, o real se desdobra, se veem o céu e a terra, Cristo e os astros, amor e ódio, dentro do quadro místico, ascético, ponderoso e ousado do século de ouro espanhol. A solução que encontrei foi transpor a peça, que é toda feita em versos metrificados e rimados e com rima soante para um texto final, parte em prosa e parte em verso. Neste último caso, metrificado e rimado de acordo com o original. A escolha dos trechos que deveriam ser mantidos em verso não foi aleatória. Inicialmente foram mantidas assim as partes de verdadeiro conteúdo lírico, as mais subjetivas de confissão, de perquirição interior. Também aquelas que, embora narrativas, perderiam muito com a mudança de estilo. Há trechos que, tradicionalmente, ao longo dos seus mais de 300 anos de vida, mantêm uma música e um ritmo próprios. Também se conservaram em versos certos trechos que contribuíam para a criação de um clima de sonho, fundamentado da peça, um clima de realidade que servia ao texto e às intenções da direção. Procurei fazer com que o texto fosse possível de uma fácil dicção que fluísse livremente no jogo entre os atores. Sabe-se que textos belíssimos, literariamente ricos, perdem-se quando são ditos em cenas. Aqui tinha-se a oportunidade de experimentar. Logo de início, pareceu-nos, por exemplo, que hipógrifo, para o público atual, era palavra rara e, portanto, perdida pelo entendimento. O hipógrifo se transformou em um centauro, sem prejuízo do sentido.
e, creio eu, sem prejuízo do barroco, que é o cerne da peça. Não se pode transformar um texto do século de ouro, um texto que corresponde a um período, a uma idade, a um espírito, em brincadeira inconsequente, ainda que seja em nome da comunicação. A nova montagem que hoje se inicia, tendo à frente meus amigos Gabriel Vilela e Regina Duarte, tem como é natural outras premissas. Vejo sabiamente acentuado o caráter religioso, solene e transcendental do caldeirão católico. Eu quase dizia rei católico. Há uma beleza elevada na proposta do espetáculo. Isso fez com que algumas coisas fossem modificadas no texto, que se tornou mais musical com alguns acréscimos, sobretudo do poema que serve de base ao canto final. No espetáculo feito principalmente por mulheres, era natural que a tônica fosse mais interior, mais espiritual. Isso vem ao encontro do espírito do barroco, mas o barroco também é sensualidade, o esplendor do ouro, das curvas, do visual. Essa outra faceta está igualmente proposta na montagem, e o texto não se esqueceu disso. Enfim, o que se quis foi uma peça espanhola antiga, ao mesmo tempo em que uma peça moderna, universal, transcendente. Não é fácil transpor a angústia de Segismundo, a culpa de Basílio, a cólera de Rosaura, ao mesmo tempo que se procura traduzir a ironia e a jocosidade de Clarim, o qual, aliás, termina morto, destino triste de um gracioso. Tentei fazer um pouco tudo isso e espero que o resultado tenha sido bom. De qualquer modo, como sempre disse e pensei, nós, os que escrevemos textos para o teatro, aprendemos sempre muito de diretores e atores que são os verdadeiros artífices do espetáculo. O resultado final dos nossos esforços conjugados. Este livro é um produto à parte, mas se deve remeter, enquanto possível, à montagem que hoje se inicia. Então, aqui ela faz uma apresentação de como foi feita a tradução do texto original de Calderon para o português, para se tornar uma peça de teatro. Então, nós vamos ver aqui no decorrer da história, ela é discorrida, ela é narrada para o teatro. E eu vou procurar fazer a leitura gradativamente, de pouquinho em pouquinho, para que a gente possa compreender o teor, né, o íntimo do que Caldeirão queria passar através desse texto. Como já foi dito lá a princípio, era um momento histórico que, infelizmente ou felizmente, alguns fatos acabam sendo repetitivos nos dias de hoje. Eu falo infelizmente porque algumas coisas são desagradáveis e a gente vivencia. Mas, felizmente, porque se nós temos a compreensão do passado, quem sabe, agora no presente, a gente pode fazer algumas pequenas mudanças que vão gerar grandes avanços. Então, é um texto reflexivo, é um texto que vai mexer muito com o nosso interior, com as mudanças que nós esperamos, né? Estamos iniciando mais um novo ano, né? 2026. Quem sabe, através de um texto desse, a gente pensa, reflete, os professores que estão de férias, já que o texto é voltado para a educação, e quando você voltar para a sala de aula, você fala assim, tem algumas coisas que eu posso influenciar de uma outra forma meus alunos, porque querendo ou não, o professor influencia demais na vida dos seus alunos. Então, que a gente possa ser realmente condutores, transformadores de vida, e não militantes que trazem ideias prontas e que acabam sendo repetitivas na vida das pessoas, de forma que elas não saiam do lugar. Elas acabam se acomodando perante aquilo que elas vivenciam. E o Calderon, ele não fez um texto para a gente simplesmente ler e guardar. Ele fez para a gente poder, para cutucar o nosso íntimo, enquanto professores, educadores, e quem sabe, como eu falei, eu usava esse livro na sala de aula, para poder cutucar o íntimo dos meus alunos. E é isso que eu espero de vocês.